Por que nós perdemos tantas oportunidades de falar de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia de Jesus? Hoje, através de um texto, a gente vai ver o que falta ou qual é o detalhe que nós não estamos aproveitando para essas oportunidades de pregação do evangelho verdadeiro, aquele de amor, né? Não de cuspir palavras quaisquer nas pessoas ao nosso redor, certo? É, eu estava lendo aqui esse texto, que é Marcos 2, a partir do 13, tá? Eu estou montando um estudo, né, sobre esse trecho, né, para a escola dominical. E isso me saltou aos olhos aqui já na primeira parte dele. Então, a gente vai construir esse pensamento rapidinho, rapidinho, e no final ali já tem um gancho para nossa próxima também, tá bom? Então vamos lá. Se você analisar comigo lá em Marcos 2, no versículo 13, né, tá escrito assim: De novo saiu Jesus para junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava, né? Esse é o versículo 13. Eu acho legal que ele ressalta, não é o nosso foco aqui, que Jesus sai junto ao mar de novo. O que ele quer dizer com isso, com esse de novo? É porque Jesus fazia isso com frequência. Quando Jesus estava num lugar que começava a amontoar ali, né, ficar aquele caos, ele se retirava, né? Às vezes se retirava para o deserto para orar, né? Depois o Monte das Oliveiras também tem isso, mas ali junto ao mar também acontecia isso. E se você der uns passos para trás em Marcos, você vai ver que ele tem alguns encontros legais neste, né, junto ao mar ali da Galileia. Então, ele sai junto ao mar, mas a multidão veio ao seu encontro, né? Porque aquela multidão era, digamos assim, insaciável nas palavras de Jesus, né? Com as palavras de Jesus. Então, esse primeiro momento a gente entende que é o seguinte: ele saiu para o mar por algum motivo que a gente já vai entender e a multidão veio ao encontro dele. Tá? Já um spoiler mínimo aqui, né? Esse não era o objetivo principal dessa visita junto ao mar, digamos assim. Mas, já que a multidão o seguiu, diz ali no final do versículo que ele os ensinava. E aqui é onde surgiu esse meu. O que me saltou aos olhos, que é da oportunidade. Jesus viu ali uma oportunidade de ensinar, de pregar o evangelho verdadeiro, tá? Claro, não vamos entrar aqui nas questões teológicas de que Jesus era Deus, ele sabia daquilo, mas vamos entender aquilo como uma oportunidade, uma situação, uma ocasião que a oportunidade emergiu, né? Ela surgiu para que Jesus ensinasse. Aí que começam as nossas questões. Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Que talvez a gente não tenha nem pensado, diferente de Jesus. A gente não tem, né? A gente vai, por exemplo, num final de semana, a gente viaja para praia. Vamos lá, você que gosta de praia, você viaja para praia para descansar junto ao mar. Só que você acaba tendo pessoas junto com você que você talvez nem imaginasse que fosse. Né, junto com você. Então, você chega lá e você acaba encontrando familiares, amigos, ou acaba conhecendo novos amigos e assim por diante. Ali está uma oportunidade. Mateus, essas oportunidades acontecem em todos os lugares, em todo o tempo. Sim. Mas vamos prestar atenção nessas ocasiões especiais. Por que, que a gente não aproveita isso? Tem vários motivos. Tem vários motivos. Porque a gente tem vergonha, né? Porque falta aquele ímpeto, porque nós estamos distantes de Jesus e aí nós não sabemos nem como amar as pessoas. Nós estamos pensando em outras coisas, nós estamos distraídos com as nossas redes sociais e assim tem vários motivos, vários, vários, vários. Mas no decorrer desse texto a gente consegue ver um motivo muito interessante. Por exemplo, ele diz que Jesus estava ensinando, e beleza, essa multidão. Versículo 14. Quando ia passando, ou seja, passando ali naquele mar, ensinando aquela multidão, viu a Levi. Jesus viu a Levi, o filho de Alfeu, que estava sentado,
na coletoria, ou seja, ele era coletor de impostos, né, como nós já sabemos, né, que a gente chama de Mateus, e ele estava ali sentado fazendo o trabalho dele. E Jesus disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Várias coisas impressionantes para nós vermos aqui. Mas eu queria começar por aquilo que foi o nosso início da conversa. O porquê que nós perdemos as oportunidades de pregação do evangelho. É porque nós não vemos as pessoas, tá? Aqui no versículo 14 diz: quando ia passando, viu a Levi. Jesus viu a Levi. Será que esse viu aqui, ele é qualquer coisa? Ah, não, ele olhou ali, opa, sem querer. Sem querer, acabei vendo você, será que você não pode me acompanhar aqui nessa minha jornada? Será mesmo? Será mesmo que Deus, né, deixou com que escrevesse a sua história na Bíblia e esse viu, ele é ocasional aqui, ele é comum, digamos assim? Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que isso é proposital, que nada é por acaso e que esse fato de Jesus ter visto a Levi é um ver, é um olhar completamente diferente do que a gente consegue entender hoje. Talvez a gente consiga entender, a gente só não consegue aplicar. Vamos ver. Nós estamos com muitas pessoas ao nosso redor, né? E eu não falo das questões virtuais aqui, né? Porque realmente a gente não consegue ver a pessoa que está na tela, do outro lado da tela. Mas no nosso dia a dia, né? Mesmo que você seja mais introspectivo, né? Eu, por exemplo, passo muito tempo sozinho, trabalho muitos dias em home office, então acabo ficando sozinho também. Mas eu sempre estou na companhia dos meus amigos, da minha esposa, da minha família, né, dos meus outros familiares, e assim por diante. E por que eu não aproveito as oportunidades para falar uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de conforto e consolo para as pessoas? Porque eu não vejo as pessoas do jeito que Jesus viu a Levi, por exemplo, do jeito que Jesus me viu, do jeito que Jesus te viu. Eu não vejo a o coração daquela pessoa, o quão sedento aquele ser está por escutar uma palavra de Jesus. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso por vários motivos que eu já citei, mas por essa questão de que eu só vejo aquilo que está aparente aos meus olhos, aquilo que é aparência, aquilo que é vaidade, aquilo que são coisas, são bens, é um relógio, é um anel, é um acessório, é uma roupa, é um modo de falar, e aí a gente não vê, por exemplo, um olho triste, né, um olhar triste, a gente não vê, por exemplo, um sorriso, a gente não vê uma necessidade, a gente não vê uma dor, a gente não vê a pessoa do outro lado. E Jesus viu essa outra pessoa. Por isso que Jesus aproveitava todas as oportunidades, porque ele via aquela multidão como ovelha sem pastor, por exemplo, que ele vai citar isso, né, nos evangelhos. Eles são como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque ele viu aquela necessidade. Será que nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor que estão com dificuldades, que não estão conseguindo amar ou não estão conseguindo ser amadas? Será que a gente está vendo elas como ovelhas sem pastor? Isso me pega demais, porque não. Na maioria dos dias, não, eu não consigo ver. Na grande maioria dos dias, eu não consigo ver. E eu preciso mudar, eu preciso ser intencional em aproveitar oportunidades de pregar o evangelho e ver as pessoas, ver os corações, ver os seres humanos ali do outro lado. Isso é muito importante. Mas claro, né? Tem o decorrer aqui desse versículo, que é o fato de Jesus ter visto e ter chamado. Ele chamou Levi. E ele chamou quem? Um coletor de impostos, a pessoa que era mais desprezada entre os judeus. Né? O judeu mais desprezado entre os judeus era o coletor de impostos. Era essa pessoa que agia, fazia gol contra, né? Ele agia contra o próprio povo. Ele cobrava impostos abusivos sob o mandamento de Roma para o seu próprio povo. Então ele via diariamente pessoas sofrendo na sua frente, pedindo misericórdia por aqueles impostos abusivos que as pessoas não tinham dinheiro. Era uma extorsão. E ele
ainda assim fazia seu trabalho. Então ele era riquíssimo, ele tinha uma posição econômica muito boa, mas ele não tinha nada perante o seu povo. A sua família, normalmente, eu digo normalmente porque eu não posso dizer sempre, mas quase sempre, largava. Né? Seus pais largavam seus filhos que viravam coletores de impostos, que aconteceu com Levi. E a gente vai ver no próximo vídeo a próxima cena desse chamado. Mas isso é lindo porque Jesus vê aquele coração daquele cara que aos olhos do povo é horrível, não merece um olhar. Ele não merece um olhar. Um olhar de cuidado, um olhar de misericórdia, um olhar de graça. Ele não merece. E Jesus vê, e além de ver, ele chama. Ele chama para perto. O que, que a gente pode fazer? Ah, mas eu não sou Jesus, tudo bem, mas você pode chamar para uma conversa, você pode chamar para um abraço, você pode chamar para um olho no olho, você pode chamar para um afeto aquela pessoa que ninguém quer chamar, que ninguém quer ver, aquela pessoa que é invisível aos olhares dos outros. E eu não estou nem falando aqui sobre questões sociais, por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência. Eu não estou falando nisso, mas isso também serve, tá? Mas aqui, nesse caso específico, essa aplicação específica, eu estou falando daquele que é o vilão. O vilão da família, o vilão entre os amigos, o cara que é o inimigo agora, ou aquele amigo que já é mais chatão. Será que esse cara está sendo visto? Talvez seja isso que falta. E eu e você somos agentes disso, agentes dessa reconciliação de Cristo, certo? E aí, simples assim, mas não tão simples, ele levantou e o seguiu. Ele seguiu Jesus imediatamente. Foi de prontidão. E o que, que ele fez nessa prontidão? O que, que ele fez imediatamente? Ele largou a sua riqueza, a sua profissão, talvez a sua única profissão que ele fosse ter. Porque se ele é, por exemplo, mandado embora pelo seu chefe romano, ele não vai conseguir profissão com os judeus novamente, porque ele é um traidor. Então ele largou a sua única profissão, sua única fonte de renda, e era uma baita renda, para viver aquilo que não poderia se imaginar com Jesus, aquilo que era o desconhecido. Era o desconhecido. Então, é, será que nós estamos prontos para aproveitar oportunidades, ver as pessoas e nos libertar dessa o que as pessoas estão achando, quem será que as pessoas acham que eu sou e assim por diante, e viver uma vida com Cristo. Viver uma vida com Cristo aproveitando as oportunidades de falar da vida de Cristo, de ver as pessoas como Cristo. São poucos os versículos, mas olha o tamanho do ensinamento e a gente podia dar foco em cada um deles. Né? Essa palavra, por exemplo, esse verbo de Jesus Cristo dizendo siga-me, segue-me, é no grego um verbo no imperativo mesmo. Então não é um poderia me seguir fazendo favor, não, é siga-me. E será que a gente não pode olhar para essas pessoas que são invisíveis aos olhos do mundo e falar, eu te ajudo, no imperativo? Né? Você não manda naquela pessoa. Nós não temos esse poder. Mas nós mandamos, nós temos que ter a coragem de falar, eu te ajudo. Ou, ai, será que. Não, não, não. Eu te ajudo. O que você precisa? Me diga o que você precisa que eu te ajudo. Você precisa de um abraço? Eu abraço. Você precisa de um olhar? Eu olho. E assim por diante nos nossos dias. Então esses dois versículos já me pegaram. E essa cena, como eu disse, ela vai ter um segundo ato, né, nos próximos versículos, que eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, né? Porque que senão fica muito longo aqui, e também para eu construir essas ideias aqui, porque eu vou anotando no meu caderninho aqui e vou falando. E, e isso é muito lindo, gente. É muito lindo, mas é alarmante para nós porque a gente não aproveita as nossas oportunidades. E eu não estou nem falando de todas, eu estou falando que a gente não aproveita o mínimo das nossas oportunidades. Por N motivos. Mas um deles é porque nós não vemos as outras pessoas, certo? Que Deus abençoe a sua vida.